Boa noite, pessoal que está entrando para mais uma live, para deixar aí uma ideia, uma semente. Marcos Ziegler, e aí, meu velho, tá entrando gente conhecida. Fico feliz aí de vendo os primeiros, esperar a nossa convidada também, a Paula, chegar aqui para a gente começar nosso encontro, a nossa conversa aí nessa noite de segunda-feira, onde a gente escolheu falar de finais, de bons finais, né? Então, Sheila Becker, quanto tempo que não via, prazer aí rever, Bárbara, que fiel a estar com a gente nas lives, Alex Goulart, esse é amigo irmão também entrando. É curioso de ver o pessoal entrando, né? Alguns aí eu sei de vários que passaram já por finais, né? Bom, quem não passou por finais, né? Se a gente pensar em finais como uma forma geral, todo mundo já passou por uma série de finais, né? Então a gente está aqui hoje, especificamente, vamos falar um pouquinho mais sobre questão de divórcio, separação, pela Paula, aí, autora do Manual da Separação, e a gente está acabando trazendo esse conceito. Vamos ver se eu consigo pegar a Paula aqui. Todo mundo, diz a Luana aqui, sim, todo mundo. Nara também entrou aqui, quanto tempo também não via. Estão conectando aqui a Paula. Olá, agora Oi, sim, a Gabriel. Paula. E aí, Tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. Estamos aqui em mais uma live para falar então agora de finais. Hoje, quando eu fui fazer o Stories ali, eu lembrei dessa história, né? De que a gente tem vários santos do bom fim, não tem do bom começo. Eu acho que é porque o fim é sempre difícil, né? A gente precisa de santos, né? Para poder nos ajudar. Então, acho que existe uma. Nós vamos dar ênfase aqui mais à questão de relacionamento, né? Vou deixar agora que a Paula também fale um pouquinho do manual da separação. Mas eu acredito sim na questão. Agora há pouco a gente se telefonou para últimos detalhes, né? Acreditamos nós dois sobre os finais são possíveis serem bons, né? Claro que não vão ser assim maravilhosos, porque senão não seriam finais, né? Mas que eles possam ser de uma forma mais tranquila, né? Sem deixar nenhuma memória tão negativa. Então, Paula, para a gente começar, eu acho que é legal tu contar um pouquinho aí sobre a questão do manual da separação, né? Como é que isso surgiu, né? E como é que é o teu trabalho para a gente poder embasar a nossa conversa aí. Gabriel, a gente comentou o quanto a gente gosta, né? Eu adoro esse tema, então a gente fala com muita tranquilidade. E quando a gente acredita no que a gente vai falar, fica muito mais fácil. Mais fácil. Então, eu gosto quando tu traz assim, é claro que não é fácil, e às vezes fica. Eu tento não trazer distorcida essa visão meio cor-de-rosa dos finais de relacionamento, que a gente sabe que não é, mas faz muita diferença esse acreditar como algo ideal. É óbvio que se a gente pudesse, a gente desejaria que todo mundo passasse de uma melhor forma Sim. e conduzisse de uma melhor forma. E a gente sabe que não é sempre que isso acontece, mas existem mecanismos, né? Mecanismos assim, dentro de áreas, imagino que na psicologia, no direito, eu tenho uma capacitação em mediação também. Quando a gente conduz e através de técnica, a gente consegue acionar no outro esta possibilidade, né? Então, quando a gente coloca, às vezes, assim, em momentos de muita dor e faz essa perspectiva de futuro, a gente consegue fazer com que o outro acredite. Então, eu acho importante começar dizendo que não é uma idealização, é que é possível e é Sim. possível a gente chegar mais perto disso. E eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que o manual surgiu disso. Eu atendia, eu me lembro exatamente o dia, quando saía uma pessoa do escritório e entrava outra, e me dava vontade de aproximar as duas pessoas e dizer o seguinte: vocês estão vivendo praticamente a mesma coisa, só mudam os personagens. Então, o desejo genuíno do manual foi normalizar, né? Trazer assim, tu não tá sozinho. Muitas pessoas passam por isso, né? Muitas pessoas enfrentam o divórcio. E quando a gente traz de uma forma mais simples e validando a dor, validando o luto, né? A necessidade do luto nesse Sim, sim, processo, sim.
Isso, assim, quando eu faço atendimento, às vezes eu digo assim, vou dar uma de advogada do diabo agora, e aí eu falo as piores coisas que podem acontecer. Eu acho que quando a gente vai eliminando os fantasmas, né, eu gosto muito da metáfora da tempestade, o divórcio é uma tempestade, os finais são Forte. momentos críticos, assim, mas é interessante, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar que a gente passa, em algum momento, essa situação, ela vai passar. Aham, aham. E é isso que dá a gente ter mais tranquilidade para encarar as pessoas com um pouquinho mais de calma, né? Eu atendo casais há muito tempo e acho que a gente pode ilustrar aqui nossos cases, né? Que eu concordo contigo, são muito repetitivos, né? Quando o casal começa a dizer lá que tá em crise, porque poucas vezes que me procuraram como casal, muitas vezes é um tá fazendo um processo comigo e acaba convidando o outro para participar. E, bom, enfim, as crises são muito parecidas, né? Vai passar por alguma falta de cuidado, de admiração, de proteção, eventualmente uma traição ou uma carência sexual. Os temas não são muito diferentes, que é onde começam as crises dos casais, né? Mas eu acho interessante, tu falou agora sobre a questão do romantizar esse final. Eu me lembro quando eu estava no auge assim, da crise do meu casamento, que eu pensava, vou separar, não vou separar, porque tem esse tempo que a gente fica, né? Será que eu tento um pouco mais? Será que eu não tento? Né? Isso leva um tempinho para a gente tomar essa decisão de fato. Ou, inclusive, reverter e não precisar tomar também, que também acredito. Né? É possível. Mas eu me lembro que eu participei de um evento, palestrou também a Monja Coen, que é uma monja conhecida, então ela disse assim, e ela é separada, né? Ela disse, os divórcios têm que acabar com a mesma beleza de quando as pessoas casaram. Eu falei, pô, com a mesma, eu acho que não, né? Eu acho que a monja está fazendo um pouquinho romântico, porque se fosse com a mesma, a gente ficava casado, né? Mas eu acho que, assim, dá para acabar de uma forma tranquila, como também foi a junção, mas não com a mesma beleza, eu acho que é um pouquinho demais, né? Sabe que eu acho que essa questão da beleza, às vezes quando eu tô num ponto de muito conflito numa relação, assim, observando, acompanhando e tentando compor um acordo, às vezes eu sou bem dura, lembrando aquele que tá reclamando que em algum momento aquela pessoa fez aquela escolha. Né? Então a pessoa diz assim, ele é isso, ele é aquilo, né? Eu digo sim, mas em algum momento essa foi a pessoa escolhida e com quem isso dá uma desarmada, é meio antipático, mas funciona. Mas tem Porque que tu lembrar. joga essa pessoa, e aí talvez a beleza da monja, para aquele momento de conexão com afeto. Né? Quando eu falo, e o manual traz muito isso do divórcio, do bom divórcio, é quando tu consegue olhar na tua linha do tempo e acionar através dos filhos, né, nessas relações continuadas, momentos de afeto. Não que tu tenha, e às vezes as pessoas têm raiva quando eu falo isso, não é que tu tenha o afeto por aquela pessoa, mas algum dia tu teve. E em nome Exato. tu consegue acionar um respeito, né? E o respeito, ele tá em pequenas coisas. Quando a gente pensa em bons finais, hoje a gente tem essa questão da superexposição, né? Das redes, e todo mundo é feliz, e todo mundo parte para outra rapidamente, precisa da aprovação, do check-in, dos likes, sei lá o quê. E aí, quando a gente diz assim, ó, respeitar o momento de dor, porque os finais, e aí a gente pode pensar em finais não só, né? Qualquer relação, Qualquer final. ela tem períodos, né? Então, assim, desde a percepção, da aceitação, da dor, do luto, do validar e acolher essa dor, né? Porque eu gosto muito, assim, o divórcio, ele é uma crise evolutiva. E se a gente olhar positivamente para o conflito, a gente tem uma possibilidade de amadurecimento, de usar aquilo a teu favor. Então, se a gente respeita o tempo das coisas, né, a gente também tem uma chance maior de sair melhor. E essa questão do respeito, às vezes eu digo assim, ó, esses buracos negros que ficam no nosso entorno, e a rede social, eu volto a dizer, o acompanhar a vida do outro, ou tem pessoas que adoram trazer informações. Quando a gente vai bloqueando, diz, olha, não é feio dizer que eu tô triste, não é feio que agora eu tô curando ferida em casa. Esse cuidado, autocuidado e cuidado com o outro, não precisa expor, não precisa dizer que tu já tá bem, né? O outro pode não estar bem. Isso às vezes é até meio estranho, né? Às vezes é meio estranho. Às vezes eu quero dizer que tá bem só para tucanar o outro, né? Eu quero agredir mostrando que eu tô bem para mostrar que tu não faz falta. Né? São os joguinhos. O primeiro passo do manual, ele fala sobre uma questão que parece muito estranha, mas é a definição das posições, né?
quem deu o começo para a história, o gatilho foi acionado de que lado. E isso faz diferença porque num processo negocial entre a culpa e a vítima, né, que isso aparece nas Aham, negociações, depois na relação parental, aquele pai que se torna, através da culpa, mais permissivo, com mais dificuldade, sim, de, bom, eu não vou sim. dizer não, porque senão vai preferir ficar do lado de lá. É tão importante a gente olhar para o fim e perceber em que posição a gente está, porque é ela que vai definir todos os passos, né? Os passos Legal. contínuos do divórcio, assim. Sabe que tu falou, tá lembrando aqui, né? Eu percebo duas coisas em cima disso. Uma, os casais que começam a chegar num nível de crise, principalmente se tiver uma traição no meio, mas não diria que só, mas principalmente, parece que o vergonhoso hoje em dia é ficar. Ficar casado e tentar recuperar, isso é o vergonhoso. Porque nós hoje temos uma geração de que não, vai ser feliz. E tu pode ser mais feliz, né? Ou Uhum. seja, eu percebo como eu acho, vamos ver que a gente conversando junto aqui, mas eu acho que os casais comigo vão numa fase, ainda está no debate, separa ou não separa. Contigo já, Uhum. a coisa já está mais para separar, assim, ou até já estão de fato separados e precisam fazer o processo. E eu continuo sendo a favor do casamento, eu não aprovo necessariamente divórcios, agora eu ainda acho que é melhor um divórcio bom do que um casamento ruim, né? Sem dúvida. Mas eu acho que existe, ainda mais se tem filhos e patrimônio e história, eu acho que existe fôlego para tentar recuperar as relações. Acho que hoje se tenta muito pouco, até porque, como eu falei, é vergonhoso ficar, né? Então, se nós estamos um pouco desconectados, se ele ou ela já não me cuidam muito, se ele ou ela já estão olhando para os lados, então é vergonhoso ficar, né? Porque a rede de amizade vai dizer, não, vai embora, vai ser feliz, né? E eu gosto, eu me lembro de escutar amigos dizendo, não, vai ser feliz. Sim, depois quem se fudeu 6 meses chorando fui eu, e eles estavam curtindo a vida deles, né? Então, assim, é importante entender que existe uma questão que é muito individual nesse processo, né? Agora, aí tu tocou num ponto que eu achei legal. Talvez outro ponto que nos una, e mesmo em times diferentes do processo, né? Que muitas vezes um do casal acha que ele é vítima total do processo, portanto ele está excluído do dilema. Foi ele ou foi ela? Foi o outro que quis a separação, ou que traiu, ou que está se queixando, né? Ou seja, ou está em Ou, dilema, ou está em dúvida, sei lá o ou quê, é foi o pego de outro. surpresa, não fez parte daquele projeto. Isso. E eu digo, olha, independente se quiserem voltar, se tu não te incluir no processo, tu não vai crescer como pessoa. Porque se tu te incluir, tu cresce, porque tu entende qual é também a tua parte nisso, e a gente cresce, né? Quem já passou por divórcio sabe o quanto a gente, passada aquela fase inicial, que geralmente é meio pesada, para alguns mais, outros menos, a gente começa a ver uma quantidade de coisa, né, que a gente cresce. Esses tempos eu estava fazendo uma outra live, e uma amiga minha mandou uma mensagem dizendo, tua ex-mulher te perdeu no teu melhor momento. Eu disse, não, eu só estou nesse momento porque eu me separei. É diferente, não tem nada a ver com ela. Eu precisei disto para conseguir chegar em algumas maturidades que hoje tenho. Tu sabe que eu gosto tanto desse assunto, falou, eu tenho vontade de falar tanta coisa. Eu percebo duas questões, assim. Quando chega no advogado, né, e eu sou uma pessoa que eu gosto de contar essa história. Logo no início, eu achava que as pessoas não gostavam do meu atendimento, porque eu até fiz um post essa semana, como o divórcio sendo a última opção. As pessoas têm que saber fazer esse esgotamento de possibilidades, têm que ir para uma terapia, né, de casal, elas têm que buscar ajuda para ressignificar aquela relação ou para encerrar de uma forma melhor, né? Exato. Quando chega no advogado, e aí o advogado é uma figura meio mal vista, assim, porque a gente concretiza, né? Então, no momento que tu vai no advogado, a coisa se torna um pouco mais ligada ao mundo real, não estou Sim. na parte mais subjetiva. E quando tu traz essa questão de percepção, eu fazia isso, eu dizia assim, olha para dentro, olha para o outro, vê se ainda não tem uma possibilidade. E as pessoas iam embora e pensavam que advogada que eu sou, que eu mando todo mundo voltar para fazer. E aí comecei a me dar conta que era um tempo, né? As pessoas pegavam uma orientação jurídica, amadureciam aquelas questões dentro dela, e quando elas voltavam com essa visão positiva, porque também assim, Gabriel, é muito libertador tu entender que não
não tem culpa de não ter dado certo, né? O problema é que as pessoas se chicoteiam, as pessoas acham que assim, ó, era um projeto que não deu certo, então assim, que raiva que eu acionei isso, ou que pena que essa pessoa acionou isso. Quando tu te liberta disso e acredita realmente que tu fez tudo que estava ao teu alcance e que não tinha mais o que fazer, bom, vou partir para isso, ele é libertador e tu conduz também, aí uma outra possibilidade de conduzir melhor o fim, né? Aí tu entra a fim de resolver essas questões. Eu vejo, e aí a questão do 1 ano depois, mais ou menos é o tempo que dá, tá? De 9 meses, elas e eles voltavam. E voltavam... Mais decididos. E aí tem duas transformações. Me dá vontade de fotografar aquela pessoa que chegou lá no pensar, né? Alguns não voltam e retomam, e aquela pessoa que chega um tempo depois. E o processo, mesmo com advogado, assim, eu tenho mulheres que chegam destruídas no primeiro, no segundo encontro, e se a gente se acompanha pelo tempo de um processo negocial, tem um momento que elas entram lindas. Elas voltam realmente quando elas... É isso quando tu diz assim, essa que falou do teu melhor momento. Quando elas se percebem, né? Ou quando eles começam a reconstrução, começam a chegar outras pessoas. E aí eu digo, nossa, primeiro eu queria te dizer que quem tá na minha frente não é a mesma pessoa. Então, é uma pessoa que começou uma caminhada muito linda, né? E aí eu volto com isso, assim, o conflito... as adversidades da vida e todas elas, se a gente percebe que a gente pode usar a nosso favor aquilo ali, as pessoas vão olhar de fora e vão dizer, bah, na tua melhor fase. Não, aquilo é um resultado, né? Do processo. Eu super acredito, assim, mais ou menos, eu gosto de comparar com a história de uma doença, né? Ninguém deseja que alguém pegue, sei lá, que alguém desenvolva um câncer, né? Mas a gente sabe que as pessoas que curam câncer saem muito melhores pós-doença. Isso continua fazendo que eu não torça que ninguém que eu ame desenvolva câncer. É mais ou menos o que eu penso do divórcio. Eu não fico torcendo que ninguém se divorcie, mas a gente sabe que o divórcio pode dar a chance das pessoas evoluírem bastante. Principalmente se elas entenderem a elas. Porque no primeiro momento do divórcio é sempre o outro a outra, né? O outro que fez tudo errado e que por isso chegamos onde chegamos. E tu usou uma expressão que é super antiga, a gente falar dar certo, dar errado, né? Aquela famosa coisa clichê, não, deu certo por X tempo, né? Que ia dar o certo, que ia dar errado. E aí as pessoas ficam com a memória daquela parte final e falam assim, os últimos 6 meses foram um caos, mas não tinha como ser diferente, sabe? Porque é raro o divórcio que não passa no final por um caos que é o que justamente leva à separação. Ninguém separa numa boa, entende? Tu tem um período de desgaste e tem que entender que aquele período de desgaste não é o todo da relação. Né? Então... E lembrei agora de um buraco negro, além da rede social. Agora, a vítima, aquela posição de vítima, ou que foi pega de surpresa, existe uma coisa no fim, mesmo que tu tenha vivido 6 meses, esses teus 6 meses aí, horrorosos, o boicote de te fazer lembrar da parte boa. Fica te visitando lembranças e coisas, e há uma distorção, né? Então, por isso que eu sempre digo, a gente tem que ter pessoas ancoradas, próximos da gente, para lembrar, porque às vezes tu te atrapalha e esquece do final. Mas quando a gente ia para não sei aonde, nós éramos tão felizes. E aí, tu tem uma dificuldade de conduzir, né? Eu tô tentando levar para os bons finais, assim. Isso é um impeditivo também. E aí eu trago 3 coisas que eu tinha me lembrado, assim. Existem vínculos que impedem também essa condução, que é o vínculo conjugal, que é aquele que é rompido mesmo com o divórcio de forma formal. O vínculo parental, que aí eu adoro lembrar que a ex é para sempre, e nós vamos ser pais daquela criança e a gente vai estar na parceria para todo sempre. E o vínculo financeiro, né? Que é um vínculo que também mantém. Então, assim, quando a gente olha, parece meio óbvio, mas a condução desse olhar para os vínculos também faz diferença. Se tu dizer, bem, eu tenho um vínculo parental, inevitável, então eu vou conduzir da melhor forma com o outro para o melhor dos meus filhos. Isso é conduzir bem um divórcio. Mas, às vezes, eu percebo aquele vínculo conjugal que não é rompido, né? Então, são pessoas que seguem atuando como se estivessem casadas. E aí tu não conduz, porque tu tá preso numa época que já não existe mais. Isso é uma coisa que também acaba. Quando tu traz essa pessoa para percepção, ela consegue entender. É realmente. Ou aquela pessoa que quer mudar o ex separada. Não mudou casada e quer mudar depois. Né? Esse é muito bom. O pai e a mãe, mas eu queria que ele fosse assim. Não tem como. Sim, mas agora não dá mais para esse debate. Tu fez uma fala bem legal.
Hoje, quando eu tenho algum cliente que decide se separar, eu sempre sugiro, olha, escreve no papel a data de hoje e os motivos pelos quais você está escolhendo isso. Primeiro, porque se em algum momento tu te arrepender, tu vai lembrar, é que naquele dia era uma certeza. Assim como tu casou, naquele dia era uma certeza. Então, vamos lembrar disso. Segundo, quais são os motivos para tu estar te separando. Porque a separação tem dores. E quando eu lembro dos motivos que eu me separei, de novo, eu volto a olhar mais para mim, né? E que, concordo contigo, permite fazer um processo melhor e talvez ter um final melhor, né? Porque eu tenho menos... Porque parece que tem gente que tu falou agora do duelo, de estarem ainda como se fossem casados, né? Mas também tem o elo daquele casal que se separa e quer brigar por tudo e por todos, né? Então, qualquer motivo é briga, e é briga, e é briga. Tipo assim, agora eles querem ser lembrados é pela briga. Né? Mas, então, mas é uma forma de manter o vínculo. De manter o vínculo, exato. E brigando o tempo inteiro, com as crianças no meio, e bota os filhos no meio, né? E faz jogo para cá, e jogo para lá, e emoção para cá, emoção para lá. Então, muitas vezes tem que dizer, cara, por quê? Ou, um homem ou mulher, não importa, mas por que tu está te separando? Lembra por que tu escolheu, era uma decisão tua. Tu não precisa mais continuar dando porrada no outro ou na outra, né? Tu decidiu por essa listinha que tu fez nesse dia aí. Agora, vai ter choro, vai ter o dia da tristeza, o dia da saudade, vai, né? Aliás, inclusive, eu ter saudade não é a mesma coisa que querer voltar, né? Saudade é simplesmente porque eu tive lembranças de coisas boas, e aí é legal sentir essa saudade para ter um bom fim. Pô, teve coisas legais, mas saudade nem sempre quer dizer voltar. E a saudade facilita esse acionamento do afeto, né? Então, tu teve momentos, às vezes as crianças precisam, né? Hoje eu fiz uma orientação de um casal que vai falar com os filhos, e quando tu aciona essa parte, porque eles são a parte boa, eles precisam serem lembrados, as duas pessoas que eles mais amam, né, permanecem com esse amor. Então, quando a gente, através dessa saudade, de uma lembrança boa, ou de um contato, tu aciona no filho. E as crianças, quando elas percebem essa cumplicidade do afeto, ou volta assim, o meu pai me contou que tu uma vez, né, eles trazem essas questões assim, isso é afeto, sim, uma vez. Então, a gente estimula, né? Eu vi agora um tratamento com uma família que eu estou acompanhando, onde eles, era um caso de alienação parental, e eles fizeram a primeira pergunta que eu quase desabei na hora, perguntar, o casal não se fala, não se dão absolutamente nada. E aí a terapeuta perguntou para a mãe o que achava que esse filho tinha parecido com o pai. E aí, climão, ela disse, o sorriso dele é parecido com o pai. E aquilo foi impactante e foi um efeito dominó, porque realmente aquela criança tinha algo muito parecido com o pai. E aí, quando aquilo é um muro que foi sendo derrubado e conseguiu se estabelecer um afeto. E aí, Gabriel, eu gosto muito de uma história, eu tenho autorização para contar, de uma cliente que quando eu peguei ela, assim, despedaçada, né? Ela não se arrumava, assim, ela ia chorando e tal. E a gente fez todo um trabalho para chegar num acordo, e fechamos o acordo, fomos para a audiência. Quando chegou na audiência, assinamos e tal, e aí no estacionamento ela veio e disse assim, quando que a gente vai se ver de novo? Eu disse, a gente não vai se ver de novo. Mas eu não vou ter que encontrar ele de novo? E ela chegou linda, ela era outra, no dia da audiência ela estava assim, eu demorei para achar ela no saguão ali. E aí eu disse não. E aí ela me ligou de novo. Ela disse, mas Paula, se eu soubesse, eu não tinha assinado. E isso ali, voltando aos vínculos, era um vínculo conjugal, né? Com todos os vínculos afetivos tão grande que a condução dela para um bom final ficaria complicado pela pendência emocional. Né? Hoje é uma pessoa que eu acompanho por outras questões e ela passou a ser aquela pessoa linda que chegou no saguão, mas ela precisou chegar num fundo e acionar afeto por ela mesma e continuar caminhando. É muito lindo o processo, né? A gente que está, claro, olhando e tentando ajudar e com as nossas condições, quando a pessoa enfrenta, né, e tem essa, para mim, assim, se tu me perguntar o que garante mais um melhor fim, é essa conexão dos pais com os filhos, né? Quando tu consegue colocar a tua dor de lado, ou quando tu faz como norte o bem-estar de todos. A família só se transformou e aí tu pode conduzir, sim, engolir uma raivazinha, cuidar as palavras. Isso. A conduzir, isso é afeto. Isso. O afeto que dá raiva quando eu falo. Raiva, mas isso, mas eu acho, dá uma respirada, até muito pelos filhos, né? Quando os filhos crescerem, quiserem saber melhor como foi tudo isso,
poderia ter uma história um pouco melhor para contar, né? Eu acho que deve ser muito pesado, assim. Graças a Deus eu não tenho isso na minha história. Acredito que não vou dar isso para o meu filho. Mas acho ruim quando eu vejo clientes que tem uma história onde o pai odiou a mãe odiou o pai. Eu acho que isso é tão ruim para um filho, né? Tipo, meus pais se odeiam, né? Eu acho que é legal tentar deixar uma coisa tipo, meus pais se dão bem, não estão mais juntos, não tem mais o porquê estarem juntos, encontraram outros objetivos de vida. Mas acho que essa questão do bom final, até como legado, né? Para poder dizer para um filho, olha, tu vai casar, talvez tu fique o resto da vida, talvez tu separe, não te preocupa porque é do jogo, né? Ou seja, dá para ficar bem, né? Esse é um bom jeito de a gente mostrar. Não sei se tu concorda comigo, porque há muitos anos atrás, talvez nossos pais, ou ainda talvez um pouco mais, né? Talvez avós, a separação era sempre muito na base da porrada, né? Ou seja, não se via finais, separações numa boa, né? Era muito na base da porrada. E as pessoas deixavam as pessoas chegar aos seus limites. Hoje a gente não chega tanto aos limites e a gente vê muito mais uma onda de casais que se separam relativamente bem e se dão bem pós-separados, né? E a gente tem um avanço histórico, humano, assim, a gente trabalhou, tu vê, assim, no direito de família, a gente tinha a questão da culpa, né? Então, até um tempo atrás, a culpa, ela interferia em relação à guarda, em relação ao patrimônio. Então, a gente tinha Aham. um direito muito limitado e as pessoas, essa questão também, né, mais patriarcal, onde a obrigação do cuidado era só da mãe, a gente vem numa transformação Muda. social com relação à família. E o Uhum. afeto como um princípio norteador de decisões hoje, a composição de novas famílias, né? Isso é Aham. tão rico que eu tenho uma visão muito otimista, Gabriel. Assim, além dessa normalização que a gente está falando, eu acho que hoje a gente tem também formas de compor finais paralelo ao judiciário, os métodos autocompositivos, por exemplo, o divórcio colaborativo, as práticas colaborativas, a mediação. É tanta opção que se tu quer Sim, realmente sim, para briga, tá? Claro, assim, patrimônio é uma coisa que move brigas. Mas se tu quer muito, tu tem que querer muito. Tu tem que querer muito. Tu busca um sim, advogado isso aí. litigante, tu diz não para tudo, né? Tu não Isso, facilita. isso. Surgiu. Voltou, voltou. Então, eu acho que a gente também tem muitas coisas a nosso favor, né, Tem. nesse momento. Acho que vai chegar o momento, não que não vá doer, porque é um projeto que a gente Aham. entra para dar certo, mas vai ser mais normalizado ainda. Eu acho legal o que tu falou. Aqui até fazer um gancho, algumas pessoas comentaram aqui, vários Tem achando uma interessante pergunta de mediação. a... Tem ali. Já vamos só seguindo aqui. Eu vi que tem bastante gente falando sobre a expressão bom final, né? Então, lembrar isso, né? Bom final não quer dizer que não vai ter dor, não quer dizer que não vai ter algum momento de raiva, não quer dizer que não vai ter algum momento de frustração, decepção, sei lá, várias emoções negativas que, obviamente, fazem parte dos finais. Mas fazer dele um momento que não seja, né? Concordo contigo, existem muitos caminhos hoje para tentar encontrar um, mas os dois têm que querer, né, fazer. Aqui eu vi a Rosane, que eu conheço, aliás, eu acompanhei na época como vizinho, né, a separação da Rosane, envolve crescimento sob pena de não aguentar o pós, isso mesmo, né? Então, acho que também é um outro ponto que ela está colocando. Com o passar do tempo, vamos dando valor ao separar, falamos sobre isso, né? Mediação, aqui tem a Vanessa perguntando um pouquinho mais sobre mediação. Quer explicar um pouquinho mais, Paulo? Sim, tu sabe que assim como a mediação, como as práticas colaborativas, assim, quando a gente olha o processo do divórcio, ele envolve várias áreas, né? É uma questão multidisciplinar. A mediação, ela, de forma paralela, tu pode compor através de técnicas com uso de uma mediação privada e chegar num acordo e depois, tendo filhos menores, a gente leva para o judiciário. Mas ela tem uma coisa Aham, muito interessante, e aqui eu estou falando, né, a minha experiência com mediação privada, é o protagonismo daqueles que estão passando pelo divórcio. Nós dois estamos nos aham, separando. Não vem um terceiro juiz e diz, olha, Gabriel, vai ser assim, tu vai pegar o teu filho, vai ver tal e tal dia, a Paula vai não sei, aham, porque a gente não se comunica. A mediação, aham. ela traz uma melhora na comunicação, ela tira os ruídos e ela diz, o que que tu quer como pai, Gabriel? Como é que tu Isso. imagina? O que é melhor possível para vocês dois? E ela constrói e reforça esse protagonismo. Então, as pessoas fazem melhores acordos porque foram elas que escolheram este caminho. Essa é o que Sim, valida sim. uma mediação, um acordo através dessa forma, né?
Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Uma pergunta quase, embora o foco do nosso encontro não é falar sobre a pandemia, porque acho que está todo mundo meio saco cheio dessa pandemia, mas eu preciso fazer uma pergunta, qual a tua opinião? Cresceu muito a procura, cresceram as procuras por divórcio para ti num período de quarentena? Igual, menos, mais? Não, muito. Muito. O dobro, o triplo, já nem sei mais. Teve uma entrevista e quando a jornalista ligou, eu disse, eu não conseguia calcular na hora, sabe? Aquela coisa assim, não, mas só um minutinho. Então eu peguei assim, do ano passado, daquele mês, e nós já estávamos em dobro. E dali 2 semanas já tinha passado do dobro. Por quê? Mas aí eu gosto assim, ó. Tem o efeito da pandemia, das verdades que estão sendo mostradas, de tu poder olhar para o outro, de tu descobrir que tu não tem mais... Eu tenho uma cliente que diz assim, aquele senhor que mora lá em casa, ela é muito engraçada, assim, não tem mais assunto com ele. Essa percepção de verdades, eu acho que é um efeito da pandemia. Mas tem aquelas relações que já vinham no processo, né? E Sim. que só... Bom, uma caneta marca texto no período a coisa apareceu. Então, não é que ela partiu da pandemia, ela já vinha no processo, né? Então, eu acho que facilitou esse olhar, esse cuidado, assim, claro, né? Quero ou não quero? Porque eu acho que se a gente pensar em fins gerais, né? Não só no divórcio, essa pandemia está acelerando todos os fins, né? Aquela pessoa que estava trabalhando com uma coisa que odiava trabalhar, essa pandemia está questionando, né? Amizades que eu já estava mal... Ou seja, a pandemia está acelerando os finais, né? Ou seja, aquilo tudo que estava tropeçando acaba caindo na pandemia. E eu tenho muitos clientes que não debatiam a possibilidade de divórcio, estavam comigo por outros pontos. E lá no começo da quarentena veio muita questão de ansiedade, tal, crise de ansiedade. E agora eu vejo no segundo bloco da quarentena as pessoas começando a questionar a necessidade de algum fim, seja na carreira, né, ou seja um casamento, que eu também tenho casais que começaram a discutir a possibilidade de separar agora. Agora, assim, a discussão está aberta na pandemia, que eu concordo contigo, porque o motivo que está levando eles a discutirem não começou na pandemia, né, ou seja, começa antes, né? Mas é uma coisa curiosa, né, porque a gente vê em outros países que já passaram um pouco antes pela gente, a questão do aumento de depressão, suicídio e divórcio. Então, o aumento de medicamentos antidepressivos, o aumento do consumo de álcool, mas também já houve comprovado o aumento do número de divórcios. Então, é por isso que eu te fiz a pergunta. Sabe que eu não me lembro agora qual foi o lugar, mas né, nessa conversa com a jornalista, tiveram leis, inclusive, que pela demanda, eles deram tipo um cursinho, tipo assim, pensa 2 meses. Durante 2 meses, como se as pessoas tivessem que passar por um estágio probatório para pensar várias vezes sobre essa decisão. Então, assim, sim, a hiperconvivência, né, a divisão, a mudança das tarefas, né, a questão da sexualidade, teve uma live, eu acho que nós pegamos na mesma semana, né, o mesmo tema, trazendo isso para dentro das relações. Verdades estão aparecendo agora, né, pessoas que já não tinham contato, e aí eu não estou falando, não é necessariamente da vida sexual, mas dessa troca de afeto, do cuidado com o outro, né, isso aí tudo tá. As pessoas, eu não gosto, a pessoa que não tá falando da pandemia tá meio desconectada, e eu vi que tu já falaste também sobre isso, mas não tem como não estar sensível, né? E a flor da pele possibilita que as coisas venham, né? E às vezes a gente não escolhe o momento também para vir. Inclusive tendo empatia de que tá a flor da pele para os dois lados, né? Então, o outro lado também está. Então, calma, né? Vamos aqui... com mais calma. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Dudu colocou a separação, liguei para o advogado de outra parte para negociar, o colega falou, o Eduardo, eles se alimentam. Briga de hoje. Já falamos sobre isso, a questão dos que brigam bastante. Tem um outro colega aqui também, advogado. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para ti, Paulo, se você acredita no futuro da advocacia da família, peraí que perdi, deve ter sensibilidade para o futuro. Deve ter essa sensibilidade. O Cássio é um advogado que eu admiro muito e sem dúvida nenhuma, esse processo de transformação, e acho que a pandemia abriu uma porta no universo do direito de família que não tem mais volta. Então, assim, agora, por exemplo, a crise econômica, as pessoas vão ter que botar no lápis, vão ter que abrir as suas contas, a gente está mudando o valor de alimentos. Essa coisa, a forma de trabalho mais cuidadosa, né? Essa valorização e o trabalho multidisciplinar. Então, tu atende uma separação, tu atende a questão jurídica, tu atende as questões psicológicas e tu atende as questões financeiras. Então, esse trabalho
de grupo, né? Essa questão do bem-estar, do que é melhor para os filhos, da saúde mental. Sem dúvida, é uma transformação que não tem volta. Então, acho que sim, a pergunta do Cássio, eu acho que somente olhando através da sensibilidade é que a gente vai conduzir os melhores divórcios. E aí voltou, né, a pergunta da mediação. É claro que não quer dizer, isso é importante, que uma coisa vai funcionar com todas as famílias. Eu atendo pessoas que eu encaminho, né, para um divórcio colaborativo. Eu sugiro a mediação. Eu digo, vai fazer terapia de família, volta depois. Né? Agora não é a hora do advogado. Essa sensibilidade, isso é outra coisa transformadora. Advogados que estão vindo com o trabalho afetivo. Né? O advogado litigante, alguém falou, ligou para outro advogado. Às vezes eu ligo para colegas que nem ouvem a proposta. Não tem proposta, não tem assunto. Qualquer proposta é válida. Qualquer coisa que a gente traga com o interesse de evoluir, de sair do lugar, é válido. Isso também Mas também depende muito do tipo de advogado que a gente está escolhendo contratar para conduzir, né? Ou seja, se eu não quero brigar, eu vou contratar um advogado que eu sei que também não vai querer brigar. Agora, se eu estou no azar, se exploda... A gente busca aquilo que a gente quer ouvir, né? Claro, então, às vezes, tu pode dizer assim, olha, eu acho que eu não faria isso, eu acho que não tenho por que alimentar uma briga, porque tem criança envolvida e ponto. Né? É uma questão de comprometimento ético, é uma visão que eu tenho. Mas vai ter alguém que diz, vamos lá, que é o fígado dele e a gente vai pra briga. Assim acontece. Tem. Ainda tem essa ameaça, né? Eu vou contratar aquele advogado que aquele vai te tirar tudo. Eu falei, putz, cara, e a gente ainda ouve isso, né? Uma coisa que se ouvia no passado, a gente ainda escuta. Gabriel, a gente Agora... falou sobre a normalização, né, do processo do divórcio. Às vezes, eu não sei se acontece contigo, a gente ouve, como a gente já viu muitas vezes a mesma situação, eu faço umas pequenas intervenções ou eu pergunto e a pessoa olha assim, é mágica. Não, mas como é que ela sabe da minha vida? E eu disse, não, é porque isso é muito comum. Já repetiu. Não, às vezes, tu conhece o advogado dele? Não conheço, mas é que isso é um comportamento, né, que se repete. Isso é importante, assim, porque também nos possibilita terminar melhor quando a gente sabe, até na própria vitimização. Não é só com a gente que está acontecendo. Está acontecendo com muita gente. Agora tem uma coisa que eu acho legal aqui, que sobre bons finais, né, que a gente, bons fins que a gente está aqui falando. Eu acho que tem um período que antecede essa morte, esse fim, que é o velório, vamos dizer assim, né? Ou seja, onde a gente já meio que a coisa já está morta, mas a gente ainda não enterrou. Então está ali no que eu chamo nessa fase de velório. E eu vejo muitos casais que ficam anos nesse velório. Ou seja, já estão há muito tempo, já não tem mais intimidade, carinho, sexo, respeito, né? Já falam agressivo, né? Uma comunicação agressiva um com o outro já virou hábito, já virou padrão, né? Palavrão, grito, né? Ou seja, uma série de coisas que vão somando aí. E isso vai, quanto mais arrasta esse período que eu estou aqui chamando de velório, me parece que mais forte vai ser quando acabar, mais raiva, porque os sentimentos bons foram ficando pelo caminho, quando chega no final só tem sentimento ruim. Né? E quando eu vejo um caso desses, pelo menos, né, na minha leitura inicial, possa ser um caso desses, a gente pode errar a percepção, e quando eu levanto o assunto, seja para ele ou para ela, né, quando eu levanto o assunto, olha, e tu cogita a hipótese de separar, é muito triste escutar, não, mas eu não posso me separar. Eu queria, mas eu não posso. Né? Basicamente, quase todos os casos, por questão financeira. A mulher, muitas vezes, que ainda né, na grande maioria, a renda maior ainda vem dos homens. Então, muita mulher que diz, eu não posso, porque senão eu não vou ter renda. Né? E há casos de homens, que eu também já escutei, de eu não posso, porque eu não quero dividir o meu patrimônio. E aí vão vivendo nesse velório. Só que eu acho que esse velório, igual ele é assim, uma bomba relógio. Ele vai explodir. A gente só está deixando que o processo dure mais 2, 3, 5, 10 anos. Só que aí lá na frente, quando acontece, é caos. Porque aí já se odeia mesmo, porque não ficou essa memória positiva, é só negativo. Né? É um acúmulo só negativo. Sabe que eu falei do vínculo, né? Um dos vínculos financeiros. Eu sempre torço nesses relatos que surjam profissionais, seja em que área for, que consigam fazer essa conexão, de novo, com afeto ou com a percepção dos filhos.
Porque hoje a gente tem estudos que os reflexos de um divórcio, de uma separação, os mais danosos são aqueles do período pré-separação. É exatamente Exato. desse período Isso. que se alimenta esse luto, que o exemplo de afeto, de carinho, de casal que tu tá dando, que exemplo que tu tá dando. E não como a gente imaginava. Bom, os reflexos são do divórcio, eles são do pré-divórcio, desse período do desrespeito, né? Aí tu falou, tu sabe que até hoje, assim, como eu lido... Tu vê, hoje a gente se falou, eu tinha 4 separações, assim, um dia que foram fechadas. Eu fico até um pouco traumatizada quando tu tá, não acontece assim, porque eu já analiso casais, né? Eu já fico assim, Claro, a gente já sabe. horrorosa de análise. E aí, isso da fala desrespeitosa, ela é muito clara, né? Um vai contar e o outro diz, não, tu não sabe contar, deixa que eu conto. Quando aquilo tá incorporado e eles já não se dão conta. E o outro fica quieto mesmo, o outro aceita mesmo, que já tá automático, então, né? Já perdeu, sabe, o respeito, o cuidado, aquela coisa da parceria. E aos olhos dos outros, principalmente a gente, né, que tem contato com famílias, com pessoas, a gente acaba se dando conta e é muito triste. É um luto visível, assim, é uma coisa... E o reflexo maior, por isso que eu falo do profissional, fica evidenciado nos filhos. Né? É isso que eles estão levando, o legado, a herança que tu tá deixando para aquelas crianças e para as escolhas futuras, provavelmente, deles de relacionamento, é o exemplo que tu tá dando como pais. É muito por isso que eu insisto muito nessa história de a gente poder mostrar para os filhos de que finais doem, mas são possíveis, não precisam ser traumáticos, né? Vai haver dor, mas sem ser traumático. Porque senão também a gente vai daqui a pouco fazer filhos de que ou vão achar que o casamento não presta, né? Ou vai achar que toda separação tem que ser na base da porrada, né? Que nenhum das duas coisas é bom, porque são dois lados da mesma moeda, né? Então é poder mostrar, olha, é possível encerrar, né? O pai amou a mãe uma época, a mãe amou o pai uma época, fomos felizes uma época, não estávamos mais sendo, nos separamos, né? Acho que são histórias que farão adultos mais claros sobre relações, né? Sabe que essa questão da condição dos filhos, como é que tu, como legado também, assim, como é que tu justifica, né, os finais para os filhos, é uma coisa tão importante, e como eles respondem mais rápido, é um incentivador para tu também reconstruir, dizer, nossa, tu acaba descobrindo que ninho é onde tem afeto. Ah, mas eu saí daquela casa, eu tive que dividir o patrimônio. Mas aí tu percebe que num determinado momento a criança tá bem, ela tá ganhando esse carinho, e isso é uma coisa que fomenta, que diz assim, tá bom, não deu certo, mas eu estou fazendo de forma correta. Sim. Eu vejo isso também. Eu acho que as crianças são quem leva o melhor, né? Assim, eles rapidamente são os que... Eu me lembro quando eu me separei, eu ouvia muita pergunta, como é que tá teu filho? Mas ele é o que tá melhor. As crianças, rápido. E hoje, quando algum cliente fala para mim, mas eu não sei se eu me separo por causa dos meus filhos e tal. Pô, em primeiro lugar, se tu fizer uma separação boa, eles são os primeiros a ficarem bem, né? Porque eles querem ver o pai e a mãe bem, né? E segundo é que quando eu escuto muito essa história dos filhos, mas eu não sei se vou me separar por causa dos meus filhos, né? Fala, cara, tu tem duas opções. Ou tu pode mostrar para ele um casamento que acabou, ou tu pode mostrar para ele um casamento que já devia ter acabado e não acabou. Então tu escolhe também o que tu quer mostrar para o filho. Porque às vezes eu escuto muito isso como justificativa para não se separar. E óbvio que muitas vezes se tenta mais tempo um casamento por causa dos filhos. Isso é óbvio. E eu acho uma tentativa válida. Ela precisa ser feita, né? Exato, precisa ser feita. Mas ao mesmo tempo, quando eu escuto que eu não me separo só por causa dos filhos, eu falo, bom, também tu está mostrando um padrão de casamento ruim, jogando na conta deles o que não é deles. Responsabilidade, né? Então, ou seja, também dá para... Eu prefiro tu mostrar para o teu filho que é possível se separar de uma forma sem ser traumática, né, do que tu ficar num casamento ruim, porque eu não quero também estar ensinando um casamento ruim, Sem né? dúvida. E, Gabriel, assim, sabe quando a gente diz assim, aquela coisa que a gente diz para criança, quando um não quer, dois não brigam? Ele é um ensinamento tão básico, porque às vezes eu digo assim, faz assim, responde, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ler esse e-mail, né? A questão da comunicação não violenta e tal. As pessoas dizem assim, mas ele nem se dá conta, se eu agir assim, ele nem valoriza. Só que essa questão, tô vendo aqui alguns relatos de dor, né? Existe um caminho que inicia de alguma certa forma, e a gente vai passar por esse caminho, né? O manual fala nesses 20 passos, mas a gente passa por todos eles para chegar em algum lugar.
Só que quando a gente tem é uma escolha, sim. Claro que na dor, quando tu só olha a perda, também tem aquele momento que tu não consegue Sim. nem imaginar os Que ganhos, que acha que né? só tá perdendo, né? Tu quer dar numa pessoa como que a gente está tentando levar uma coisa positiva e estão loucos esses dois. Mas nesse momento de dor que tu tá comprometido, realmente tu não tem condições. Só que tu tem que respeitar a questão do tempo. E é uma escolha, sim. Então, eu digo de novo, bom, então tá, na formatura do meu filho, nós dois estaremos. Provavelmente seremos avós juntos, né, naquela situação, estaremos naquele momento. Quando tu traz o tempo inteiro essa certeza, é uma decisão. Ah, mas ele é impossível. Aí tem casos graves, alienação parental, né, violência, abuso e tal. Mas na maioria das possibilidades é uma questão de escolha. Não na escolha quando tu tá com dor querendo matar. É uma escolha que tu faz nas pequenas coisas. Desde a hora que tu acolhe os filhos, da hora que tu engole uma respostinha, ou, né? Essa conduta que define. Então, quando as pessoas dizem, tá, então depende de mim, sim, depende de ti. De ti. Se o outro vai, mas tu contamina o outro. Só que depende da gente. A minha mãe tem uma frase, minha mãe agora há pouco estava online, não sei se ainda está, mas a minha mãe usou os meus pais são separados também, e a minha mãe usa uma frase que eu acho ótimo, que é fazer 100% dos nossos 50%. E eu acabo usando isso muito com o cliente. Falo, cara, faça 100% da tua parte. Se coisa do outro, não sei, né? E geralmente dá para fazer essa pergunta, tu tá fazendo, porque assim, a outra parte não está sendo uma... minha mãe tá aí, Márcia, voltou aí. Então essa frase é dela que eu uso muito essa frase, né? E muitas vezes as pessoas vão se queixar dos outros, né? Então, na maioria das vezes, né? A pergunta que eu gosto de fazer de volta, até para tentar acalmar e trazer para esse possível final melhor, tu tá sendo a pessoa que tu queria ser? Neste término, tu tá sendo quem tu queria ser? Tu consegue dormir e dizer, cara, eu tô sendo exatamente como eu queria ser. É só o outro que não tá sendo? Se a resposta for sim, ok, então tu tá fazendo 100% do que tu entende ser o 100% dos teus 50%. Mas geralmente quando vem essa pergunta, fala, cara, me diz na boa mesmo, tu realmente tá fazendo do jeito que tu tá sendo a pessoa com orgulho, tu contaria a tua história exatamente o que tu falou nas reuniões, o que tu fez. Muitas das respostas, na grande maioria das respostas é não. Mas é que eu perco a cabeça, mas é que eu ando muito irritado, ou eu estou muito triste, ou estou muito frustrado, ou estou traído, ou estou, sei lá, tem 200 coisas para pensar. Bom, mas essa é a única parte que nos cabe, né? Olhar a tua parte. Seja você, bom, eu fiz tudo como eu queria fazer nesse processo, o outro contribuiu de uma forma que levou a um final não tão agradável. Mas trazer para a gente, porque senão fica sempre... Hoje até eu estava participando de um fim, uma societária, onde eu conversei com um sócio num momento, com outro sócio em outro momento do dia. E a conversa é sempre igual. Eu falo, não, Gabriel, tu não está entendendo. É que ele... Aí, não, cara, olha só, vocês dois têm um ponto de vista sobre o outro. Eu nem sei dizer o que é certo e errado, não conheço vocês nesse período, mas vocês dois têm um ponto de vista sobre o outro. O que eu não consigo escutar de nenhum de vocês dois é sobre vocês. Né? Quem eu estou sendo nessa possível separação, quem eu estou sendo nesse possível sim, e o que eu gostaria de fazer. Né? Então, e aí eu gosto quando tu fala, inclusive, do processo de mediação, porque tu não tem alguém dizendo, eu concordo contigo, tu não tem até porque às vezes alguém externo, um juiz dizendo, está baseado num critério que nem sempre vai funcionar para aquela família, para aquelas emoções, para aquelas demandas. Né? Então, eu acho mas eu gosto muito desse olhar, eu não acredito em bons fins se não tiver um olhar para si. Bons fins, eu toparia fazer um bom fim, mas ela, é por causa dela que eu não faço um bom fim. Falei, já começamos, não. Essa questão do espelhamento, né? Quando eles vão trazendo, assim, às vezes eu tenho casos que não... Eu tenho uma situação, assim, nesse momento, que ela não anda, porque não se cede, porque a questão tá tão, nesse caso, é um vínculo emocional, assim, tem uma resistência de um lado. E a questão do trabalho do ceder. Sabe que tem coisas, assim, eu digo assim, tá, então vamos fazer o seguinte, faz de conta que tu decide a tua vida e a dele, eu faço um joguinho assim. Como é que tu faria? Tá? Tu tem 10 coisas, divide 5. Aí a pessoa vai lá e aí tu dá para o outro escolher. É a outra pessoa que vai fazer a escolha. Aí a outra pessoa... Ninguém vai fazer uma divisão que não seja justa para si. E aí tu faz. Quando tu consegue também fazer o jogo das posições, tá bom, aí ele fez isso, mas como é que tu faria diferente? Ou então, não, mas vocês estão brigando, a briga ela se torna igual também. As pessoas não se dão conta, mas tudo é igual há muito tempo. Tu tira uma coisinha, eu digo, então agora a próxima vez, quando ele ligar dizendo, tu não responde. Como que eu não vou responder? Não responde, vai fazer diferente.
Aquilo é mágico. Essa é a mágica. Muda Como tudo. é que tu sabia? Muda tudo. Porque as pessoas se viciam naquilo e dependem daquilo, né? Tem o Que apego, geralmente já era um traço da relação. gera traço da relação. Já era um jeito de Detalhe brigar que na relação. hoje eu trouxe tanto a mediação, mas a questão, o ruído das relações. Gabriel, às vezes eu pego assim, ó, sento com os dois, tá? Aí um diz uma coisa. E aí ela, daqui a pouco eu só repito o que aquela pessoa falou, só que sou eu que tô falando, não é ele. Aí ela me ouve, ela tá me ouvindo porque não é ele que tá falando. Então, essa ajuda os profissionais, e aí eu volto assim, bato nisso, todos os profissionais que trabalham com família têm uma responsabilidade muito grande, porque tu pode ajudar, né, a solucionar aquele conflito e eles carregarem algo positivo, como podem, até porque tu tá suscetível, né, tu tá fragilizado, cair na mão de alguém que diz, vamos pra briga, sim, tu não vai responder, nós vamos pedir tal coisa, vamos fazer prova X, Y. Então, é muito lindo olhar o crescimento, mas partir do teu desejo também de fazer com que eles construam, né, essas percepções. E sem dúvida nenhuma, tu traz essa ideia do amor próprio, né? Quando a pessoa começa a olhar para si, entender o porquê que ela tá ali, o que que ela realmente quer. Volto lá para o início que eu falei, essa perspectiva de futuro. Eu gosto da pergunta, como é que tu te imagina daqui 3 anos? Porque se a pessoa diz, eu quero me imaginar como eu tô, diz, não, então tu vai buscar ajuda. O que tu gostaria? Sim. Eu quero paz para os meus filhos, eu quero estar morando... Então tá bom, vamos trabalhar para isso. Para isso. E aí tu tira da dor, né? Isso é uma forma também de conduzir melhor. E vai ter o período da dor. Se eu te perguntar, como é que tu vê essa parte de um acordo, não sei se tu consegue ter uma ideia disso, ou varia de caso para caso, ela é boa que seja logo em seguida da separação. Quando eu digo que separação, eu digo separou os corpos, né? Ou seja, alguém saiu de casa. Logo em seguida já se vai para esse acordo, ou tu acha que é legal dar um tempo para deixar um pouco as emoções Sabe que eu gosto muito, e o fluírem? divórcio colaborativo traz isso assim forte, é de acordos provisórios. E isso funciona muito bem. Às vezes a pessoa diz assim, ó, mas eu não posso fechar esse valor porque eu não sei se eu vou poder manter esse valor daqui a um tempo. A gente vai fazer um teste. Mas eu não quero que ele durma nas quartas, porque talvez na quinta vá ter. Vamos fazer um teste. Sim. Quando tu valoriza a autonomia das partes no decidir e diz que nada precisa ser de forma engessada, que não possa vir mudar, né? Então, valorizar essa possibilidade. Eu não sei se a gente vende o imóvel, se eu alugo, se eu vou para casa dos meus pais. Faz algo provisório, deixa a poeira sim baixar, mantém a rotina das crianças, né? E com o tempo, a decisão, a exigência de uma decisão mais definitiva, ela surge. Aí vem o advogado, aí vem o divórcio. Eu também tenho a mesma opinião. Mas mesmo num processo, né, quando tem filhos menores, tem que ir para o judiciário, a gente pode fazer. Agora com a pandemia, eu tenho feito muitos acordos assim, ó, por 6 meses vai ser assim. Daqui 6 meses. E aí a gente vai ver, e volto para a pergunta do Cássio, essa sensibilidade com a realidade, com o que a gente vive, é o que garante, sabe, que tira um pouco a ansiedade, né? Tira um pouco a ansiedade. Tira. Até porque eu acho que com um bom final, o acordo também ele vai flexibilizar. Tá todo mundo ali com boa intenção também, tu não precisa ficar, né, numa coisa tão... Se as pessoas estão se dando bem mesmo, né, ou seja, estão por esse princípio que tu falou antes, o princípio é nos darmos bem, né, acho que tem... Aqui tem bastante gente comentando, nós já estamos indo praticamente para o fim, que passa voando aqui o tempo. A Vanessa aqui comentou uma série de coisas, depois falou que quer audiência contigo, Paula. Então depois vocês se conversem aí em direct, tá? Que ela colocou. É que às vezes as pessoas têm histórico mesmo, assim, por várias razões, né? E alguém está falando que a gente não consegue imaginar o futuro. Realmente tem momentos que parece que um dia tu não vai sair mais dali, mas a gente sai. E, Gabriel, eu vi uma frase tua esses dias, diz o seguinte, não é o tempo não vai curar nada, não é que o tempo cure, é o que tu faz no tempo. Exato, viver a dor. Isso, era exatamente o gancho. Estamos sempre alinhados, porque a Cris, essa aqui que escreveu ali, né, colocou, no momento é difícil imaginar o futuro. Sim, porque toda crise, não só de casamento, a gente só encontra sentido no fim dela. É no fim da crise que a crise ganha sentido. Porque no auge da crise, a gente não tem... É aquilo que tu falou, quando alguém vem e diz, não, vai dar certo, vai ficar bem. A gente fala, a gente xinga o outro porque a gente não está acreditando nisso. Porque a gente está no auge da crise. Todas as crises são essas. Então, quando a gente estiver no auge de uma crise, como agora estamos vivendo uma crise social, né, em função da pandemia, é importante entender que no auge não há a clareza do sentido. Então,
fica difícil imaginar um futuro como a Cris trouxe ali. E eu concordo muito, e aí tem uma coisa que a semana passada eu comecei a usar uma expressão chamada lockdown emocional, né, que é, em algum momento a gente se fecha e não quer trabalhar essa emoção. Né? Às vezes até porque eu não quero mostrar, eu estou falando um ponto que eu acho super legal nos divórcios, que é, eu não quero mostrar que fiquei mal. Né? E tudo bem, eu não estou aqui incentivando ninguém a postar que está chorando, não é isso, mas para ti, assume que doeu, independente, porque pode ser que você mesmo que escolheu a separação e igual vai doer. Né? Então, assume essa dor, chora o dia que tiver que chorar no quarto, soca a parede o dia que tiver que socar, chama um amigo o dia que quiser chamar, porque ele faz parte dessa curva da crise, tem um gráfico sobre crises, para poder fazer a subida e um dia, ali na frente, voltar a ter expectativas, voltar a ter fé, né? Voltar a ter novas coisas que vão dar um novo sentido à crise, nunca não no meio dela. Então, eu vejo muitos casais, principalmente aquele que não queria separação, geralmente esse mais, negando, ele não pode, essa pessoa não pode assumir que está triste, né? Não, então, assim, pode assumir. Se não quiser assumir publicamente, tudo bem. Mas para ti, você deve assumir. Né? Você não pode fazer esse lockdown contigo mesmo, né? Esse apelo da felicidade, isso aí volta de novo, né? Todo mundo tem que estar muito bem. Sabe aquela ideia da casquinha do machucado, que às vezes a criança tira e começa a sangrar de novo? Talvez tem pessoas que, para o seu processo, e aí eu vejo que né, comparar é uma coisa que é difícil, para aquela pessoa ela precisa de um tempo maior, outras conseguem, outras se focam só no filho, ou só no trabalho, ou numa nova rotina. E é muito difícil para essa fala assim, não ficar preso somente nas perdas. Esse é o grande desafio, quando a gente consegue assim, um ganhozinho, um dia que seja melhor que o outro, e aí a gente vai crescendo, né? A gente tem que olhar como uma possibilidade de crescimento, senão não tem sentido. Todos os fins, né? Porque a gente vai ter um monte de fim na vida. Né? Essa é uma coisa que eu noto que depois, sei lá, posso errar aqui, mas eu acho que depois dos 30, a gente começa a dar conta, falei, ixi, a vida tem uma coleção de fins, né? A vida tem uma coleção de coisas que não saiu como eu imaginava, né? Que eu projetei de um tamanho e saiu do outro, né? E a frase da tua peso mãe, todo. Né? a frase da tua mãe, eu gosto assim, ó, a gente faz aquilo que é melhor possível para aquele momento. Isso é uma coisa que o divórcio traz. Ah, mas é que se eu soubesse o que eu sei hoje, mas naquele momento... Não, mas não sabia. Era o que a gente podia fazer. Isso é se perdoar, né? É trabalhar assim, bom, mas passou, vamos agora, vamos ver o que a gente pode fazer agora nesse momento. Exato. Eu acho que isso é um ponto fundamental nesse nosso processo. Senão fica uma culpa, né? Outra coisa de manter o vínculo, acho que tu falou um pouquinho por cima antes, é isso, é manter a culpa, né? E aí tem gente que fica anos em cima da culpa, ou porque está culpado, ou porque quer manter o outro se sentindo culpado. Né? Culpa é muito fácil, né? A culpa para nos pegar ela é muito fácil. A gente tem que estar muito se vigiando para não cair nos buracos, esses que eu falei. E eventualmente a gente cai, né? Mas olha, ok, estou aqui culpado. Só que aí que tá, por isso que eu falei, tem a nossa culpa, mas tem o jogo que eu quero fazer que o outro se mantenha culpado. Então, eu viro e mexo, eu lembro assuntos para manter o outro, ou a outra, não importa aqui, o outro lado se sentindo culpado. E aí o outro, e funciona. E o outro lado se mantém se sentindo culpado. E de alguma forma a relação continua acontecendo. Né? Que eu gostei muito dessa tua ideia do vínculo que continua acontecendo. Né? Bom, vamos aqui, acho que a última pergunta, que temos 2 minutos aqui, mas a Deia fez uma pergunta, separei agora uma dúvida, como falar para o filho, para a filha? E ela diz, deveriam ter feito isso há muito tempo. Isso é a percepção das crianças. Às vezes as pessoas dizem, mas ele não está se dando conta. Eles se dão conta de tudo. E às vezes é libertador. Eu canso de atender casos que os filhos se deram conta antes. E quando os pais trouxeram a notícia, bom, tá bem, tá resolvido, vai parar esse inferno que a gente está vivendo. Exatamente. Eu acho assim, para mim, o que eu acompanhei no meu próprio processo, quanto em todos os clientes que já atendi, esse final ali é o mais caótico. Né? Porque depois tu termina com brigas e com coisas que estão acontecendo, né? E deixa o ambiente todo mais em paz. Né? Então, super concordo aí. Sabe o que eu só queria, assim, eu sei que a gente está terminando, mas eu gosto da tua analogia com músicas e conteúdo de trabalho. Esse final de semana, sabendo da nossa live, me peguei, assim, veio uma música do Milton Nascimento e com mais alguém, Dani Black, e ela disse o seguinte, me lembrei de te falar isso aqui, até anotei. Eu sou maior do que era antes, eu sou maior do que era antes, estou melhor do que estava ontem,
estou me tornando... Não, só o tempo vai me revelar quem sou. E daqui a pouco ela diz assim, ó, sem saber que aquele choro valia ouro. E eu pensei, gente, é isso, não é? Quando ele faz uma percepção, hoje eu estou melhor do que eu estava ontem. E aquele choro é que me fez, hoje, ser quem eu sou. E isso é uma percepção muito legal. É lindo, lindo, lindo. Eu adoro a questão de música, né? Essa música eu não conheço, depois tu me manda. Vou te mandar. Que música é essa? E eu acho linda essa última frase, né? Ou seja, entender que a gente cresce mesmo a partir de dores. Finais vão ser sempre doloridos, né? Para quem toma decisão, para quem não toma, se os dois tomam, vai ter dor, vai ter frustração.